A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 71. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, o que a gente destaca aqui? A grande multidão. Uma grande multidão que o seguia. E está dizendo bem claro por que seguiam. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Quer dizer, a multidão, ela tem um objetivo. Ela está buscando cura. Ela está buscando milagres. E aí, olha o que ele faz, o que Jesus faz. Ele sobe ao monte. E quem que vai junto? Os discípulos. Então é isso que eu tenho falado para vocês o tempo todo, desde Mateus, Marcos, Lucas, de que há uma diferença absurda, gigantesca entre a multidão e os discípulos. Era assim no tempo de Jesus? Sim, mas também é assim nos nossos dias. Existe uma multidão que segue o gospel, segue o evangelho fácil, ou o evangelho da prosperidade, né? A teologia da prosperidade, que busca as bênçãos. Mas existem aqueles que são discípulos, são aqueles que estão junto com Jesus. São aqueles que sobem ao monte. Aí tu pode pensar, a multidão ficou num nível abaixo. Jesus subiu ao monte e os discípulos subiram com ele. Vocês entendem isso? Há uma diferença entre tu ser discípulo e tu seguir a multidão. É bem diferente. 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para dar de comer? Mas Jesus disse isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Me chama a atenção essa resposta matemática, calculada de Filipe. Na verdade, Jesus estava fazendo um teste, ó. Jesus dizia isto para testá-lo. Então, Filipe estava sendo testado, estava passando por um teste, por uma prova. E o que aconteceu? Ele rodou, né? Por que ele rodou? Porque ele estava tendo um raciocínio humano, terreno. Mesmo andando com o Filho de Deus, que já tinha feito muitos milagres, muitas curas, muitos prodígios, maravilhas, ele não acredita que vão poder alimentar essa grande multidão. E aí ele faz essa conta, ó, 200 denários. Já falamos sobre isso, né? Que um denário era equivalente a um dia inteiro de trabalho. Então, é muito tempo, ó, que tu precisava trabalhar para adquirir 200 denários para alimentar todo esse povo. 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Mas o que é isto para tanta gente? Então, o que a gente vê aqui? Um Filipe que era pé no chão, pé na terra, né? Racional, matemático, eu diria. E aí vem André com 5 pães. Ele fala que o menino, né? A gente tem que dar todo esse crédito. O menino, ele tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí ele oferece. Só que aí depois vem a falta de fé. Mas o que é isto para tanta gente, né? Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Então todos se sentaram na grama, no campo. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Então, houve sobras. Todos se alimentaram e sobraram 12 cestos. 14. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Então o que a gente vê aqui? Que não tinha nada. Eles não tinham dinheiro para comprar comida, mas um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus, dando graças, abençoou, e houve um milagre. Houve a multiplicação de pães e peixes. E não foi só que multiplicou para todo mundo comer, não, ainda sobrou 12 cestos. E aí olha o que acontece. Queriam fazer Jesus rei à força. Então, é o que eu tenho falado para vocês, o desejo do povo e dessa multidão era um rei político, era alguém que libertasse Israel do poderio de Roma, do Império Romano. E esse, assim, é a reação imediata da multidão. Coroar Jesus, porque Jesus deu pão, alimentou. E aqui nós não podemos esquecer que este capítulo, esse trecho, a multiplicação dos pães e dos peixes, ela acontece em Mateus, em Marcos e em Lucas. Então, eu falei para vocês que são poucas as passagens que aparecem nos 4 evangelhos. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes é uma dessas, tá? Isso é bem importante. 16. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria, e logo o barco chegou ao seu destino. Eu não sei vocês, né, mas nós que estamos estudando Mateus, Marcos, Lucas e agora João, a gente percebe que esse episódio de Jesus andando sobre o mar parece que foi resumido, assim, parece que foi corrido, parece que foi extremamente objetivo no relato de João. E o que eu destaco? Com alegria. Eles o receberam com alegria. O que marcou João foi diferente do que marcou os outros discípulos.
ele sentiu alegria e ele destacou a alegria com que receberam Jesus. E aí depois tu vai ver o que agora a gente vai entrar numa parte muito importante. É como se João contasse isso sem assim, isso não é o mais importante. Lembra que o objetivo do Evangelho de João é a conversão, é a salvação? Eu tenho falado e vou repetir sempre isso, porque vocês precisam identificar João, o Evangelho de João, como o Evangelho espiritual, que tem um caráter de salvação, de vida eterna. Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio para salvar. Então, ele fala dos milagres? Fala. Ele fala das obras? Fala. Tem discursos, parábolas, ensino? Tem. Mas o que ele quer enfatizar é que Jesus salva. Então, por isso que eu acho que ele passa meio rápido por essa tempestade, por Jesus andar sobre o mar, nem fala de Pedro, de nada. E aí ele fala com alegria. Porque para João, o importante é pregar, o importante é falar, o importante é evangelizar. É o que fica de espiritual. Jesus andou sobre o mar, tá, ok? E aí? Os discípulos o receberam com alegria. O mais importante de tudo é tu ter alegria na presença de Jesus. Vamos lá. 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo eles partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Então, tu tá vendo que é uma perseguição. Eles estavam perseguindo. Não era nem seguindo Jesus, era perseguindo, porque eles estavam à procura de Jesus. 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, olha bem, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, o que eu acabei de dizer. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, às vezes a gente tem pessoas que convivem conosco, que elas não estão conosco porque nos amam, porque gostam de nós, da nossa companhia, porque querem estar conosco. Não. O que tu vai me dar? O que eu vou ganhar? Qual é a vantagem? O interesse, né? E aqui Jesus está dizendo, ó, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O que é mais importante? É tu comer o pão hoje, que amanhã tu vai estar com fome? Ou tu ter a salvação eterna? A vida eterna. 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Então quer dizer, eles ainda não criam. O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Sim, porque quando a pessoa não está na presença de Deus, ela idolatra os servos de Deus.
os instrumentos, as ferramentas, os homens e as mulheres que Deus levanta. A pessoa perde o foco. Deus é que faz, através de homens e mulheres tementes, obedientes, fiéis. E Moisés era servo de Deus, mas quem fez foi Deus. 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o Senhor Jesus estava na terra, veio em carne e osso, mas ele estava preso, vamos dizer, constrangido, limitado à natureza humana. Mas ele era Deus, ele veio do céu, ele era um enviado do próprio Deus, porque Deus amou o mundo que enviou o seu Filho. Em 34. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Tu entende a ênfase de João no discurso, na mensagem evangelística de falar Jesus é o pão do céu? Sim, quem é o pão do céu? O maná. Quem veio do céu para nos salvar, nos alimentar? A gente já viu, né? A água da vida, a água viva. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Quem se alimentar deste pão nunca vai morrer, vai ter vida eterna. Então, o pão do céu, para o judeu que está ouvindo, é o maná. Moisés, deserto, tudo aquilo. Jesus está dizendo: eu sou o pão do céu, eu sou o pão de Deus, porque eu desci do céu. Eu fui enviado para salvar, para alimentar. 41. Aí, óbvio, né? Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. Então eles não aceitavam que o pão do céu era Jesus. Porque aí eles teriam que reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Então, tu quer desqualificar alguém, tu começa a falar do passado, dos pecados, dos erros, das falhas, dos fracassos, das falências da pessoa. É muito comum no casamento falar do pai da pessoa, do avô da pessoa, tipo, que culpa tu tem? Aqui o contexto é: tu não é do céu, tu não veio do céu, tu não é o pão do céu, porque tu é filho do carpinteiro, tu é o filho do José, tu é o filho da Maria, tu tem irmão, tu tem irmã. Quer dizer, eles estavam desqualificando, vamos dizer assim, a divindade de Jesus por causa da humanidade dele. 43. Jesus respondeu: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Aqui é muito importante, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Muitas pessoas fazem parte da multidão,
mas poucos são os discípulos. Muitos comeram do pão da terra, viram o milagre, mas quantos comeram o pão do céu? Quantos se salvaram? Quantos receberam Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor? Quantos serão ressuscitados naquele dia? 46. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha, se não é uma ênfase, não é uma repetição, não é até uma insistência. Vida eterna, eternidade, salvação, pão do céu, água da vida. Esse é, vamos dizer assim, o caráter do Evangelho de João. Esse é o objetivo, essa é a finalidade do Evangelho de João. Salvar, apresentar Jesus como Salvador. 48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, Jesus é o pão da vida. Ele é o pão do céu. É o pão que nos alimenta eternamente. Quem comer deste pão nunca mais vai ter fome. Nunca mais vai procurar, porque já encontrou. E aí ele fala que o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Sim, Jesus morreu por nós. Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados, para nos salvar. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, isso aqui deve ter explodido a mente deles, e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu sempre digo, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá, porque era a tradução que eu aprendi. Mas olha como é que está escrito aqui, ó. Quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, o que a gente vê aqui? Que Jesus é o pão do céu. Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta desse pão nunca mais vai ter fome. Assim como ele falou para a mulher samaritana, quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. E agora ele amplia, falando da carne e do sangue, o que deixou os judeus chocados. Como que eu vou comer a carne e beber o sangue? Tanto que a gente fala na ceia, né? O pão e o cálice, né? No caso, o sangue da nova aliança, o sangue que perdoa os nossos pecados, o sangue que nos lava. Isso é uma forma... O que é o sangue? Tu te torna da família. Tu tem um laço sanguíneo com o Senhor Jesus. O sangue dele está sobre a tua vida. O nome dele está sobre a tua vida. Tu é filho, tu recebeu Jesus como Salvador, então tu é filho. Jesus é teu irmão mais velho. Ele era o unigênito, agora ele é o primogênito. Porque ele tem muitos irmãos. O pai agora tem muitos filhos. E a carne, a gente está vendo, é o próprio Senhor Jesus, é o verbo que se fez carne, que morreu por nós.
esta Bíblia, esta palavra, esta escritura sagrada é que nos alimenta. Alimenta o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Porque o que acontece? Isso é muito novo, isso é muito chocante, muito complexo. Isso é espiritual, isso só se discerne espiritualmente. Porque, sim, não é para comer literalmente a carne, não é para beber o sangue literalmente, não. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. É tu fazer parte dele. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O que a gente está fazendo aqui? Se alimentando diariamente da palavra de Deus. E isso se torna vida. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. O Espírito Santo vivifica a palavra, nos ensina, nos faz compreender, nos faz ter fé, nos faz viver pela palavra. Agora, isso também significa outra coisa. Quando tu te alimenta de algo, né, de alguém, aquilo faz parte do teu corpo. É nesse sentido. Por que as pessoas muitas vezes têm problemas de saúde? Porque comem alimentos que nem alimentos são, muitas vezes, né? São produtos alimentícios, são produtos da indústria, são artificiais e aquilo vai causando um dano. Quando tu come comida de verdade, natural, abençoada, uma coisa boa, aquilo te dá saúde. E espiritualmente é a mesma coisa. Se tu encher a tua mente, encher os teus olhos, encher teu coração, encher a tua alma, o teu espírito da palavra de Deus, é isso que vai sair de ti. É essa vida, é essa saúde que vai transbordar. É esse perfume que vai exalar. São tantas figuras bíblicas para indicar isso. E aí, claro, se tu pegar de uma forma literal, é duro esse discurso. Porque se eu vou me alimentar da carne dele, significa que a minha vai ter que morrer, que eu vou ter que abrir mão da minha, entende? Se o sangue de Jesus vai estar sobre a minha vida, perdoando meus pecados, significa que eu não vou mais viver uma vida de pecado. Eu vou ser pura e purificada, justa e justificada. E aí, como que isso é discernido? Espiritualmente. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, não é algo que tu vai discernir intelectualmente, cognitivamente. Não é de uma forma natural, terrena. Não é nesse nível. É espiritual. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Se tu abrir a tua vida, a tua alma, o teu coração, o teu espírito para receber, tu vai entender. 64. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderia vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Então, quando ele diz assim, ó, quais eram os que não criam? A gente pensa sempre primeiro em Judas, certo? Certo. Mas sabemos que Pedro negou Jesus e sabemos que Tomé duvidou. E sabemos que muitos abandonaram também. Então, a gente começou o capítulo falando sobre a diferença entre a multidão e os discípulos. E mesmo entre os discípulos havia os fiéis, o círculo mais próximo, mais íntimo, mais convertido, vamos dizer assim. 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, também tenho dito para vocês, muitas vezes, a perseguição
é importante, porque separa a multidão dos discípulos, ou separa os discípulos mais íntimos dos discípulos descrentes, né? E aí o que aconteceu aqui? Muitos o abandonaram. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ó, aqui é um exemplo muito categórico de quem era o líder. Jesus perguntou aos 12, aí tu imagina ali todo o grupo: será que vocês, ó, ele tá falando no plural, também querem se retirar? Simão Pedro respondeu. Então, Pedro respondia pelos discípulos. Ele era o líder, ele era o porta-voz, ele era o representante. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ele não está dizendo para quem eu vou, ele está falando no nome de todos. O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Então, essa resposta de Pedro é maravilhosa, porque Jesus tem as palavras de vida eterna. Essa foi a forma como ele achou para falar, foi o seu testemunho, mas nós sabemos que ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ladrão vem para roubar, o ladrão vem roubar. Se tu não fizer nada, ele vem para matar e vem para destruir. Mas Jesus vem para te dar vida, e vida plena, vida abundante, vida eterna. Então, quando Pedro está dizendo: para onde que nós vamos se tu tem as palavras de vida eterna? Ele está reconhecendo o ministério, a missão de Jesus, que é nos salvar. Essa é a ênfase. E aí ele fala sobre o traidor, sobre Judas, já alerta, né? Jesus sabia, como nós sabemos muitas coisas, mas às vezes a gente dá tempo ao tempo, né? Não é tempo de agir. E o que fica para nós? Que o Espírito é que dá sentido, o Espírito Santo é que dá vida e que abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, que renova a nossa mente, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como que nós vamos ser salvos? Como? Somente com o Espírito Santo nos vivificando. Nós temos que comer esta comida diariamente, nós temos que nos alimentar. Se fisicamente nós temos que nos alimentar bem, se a gente precisa beber água, a gente precisa dormir, a gente precisa fazer um monte de coisa para ficar vivo, fisicamente falando, agora imagina espiritualmente. Tu quer que o teu espírito define? Tu quer que ele se perca? Então, tu precisa reagir. E como que tu reage? Enchendo o teu corpo, a tua alma e o teu espírito da palavra de Deus. Te alimentando do pão do céu. Bebendo da água viva. O que a gente aprende hoje com esse capítulo 6 de João? De que Jesus é o pão do céu, o pão de Deus, o pão da vida, o pão vivo. Que os discípulos não deveriam murmurar, que os judeus não deveriam murmurar, que ninguém deveria murmurar. A gente tem que pedir para o Espírito Santo nos ensinar. Todos serão ensinados por Deus, pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos vivifica, que vivifica a palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito com letra maiúscula é o que vivifica, é o que nos vivifica, é o que vivifica a palavra de Deus. A carne para nada aproveita. As palavras que Jesus disse, transmitiu, ensinou, são espírito e vida. E isso a gente percebeu aqui.
que ele usou a metáfora, a simbologia do pão, porque ele tinha alimentado a multidão com pão, mas ele queria que a multidão se tornasse discípulos e fossem salvos com o pão do céu.